Saudações, alunos, tudo bem? Conforme solicitação da professora Rosângela, eu apresentarei então uma aula assíncrona, explicando um pouquinho sobre minha experiência na área metrológica. Então, todos sabem, eu sou coordenador do Laboratório de Química Analítica e até 2010 eu prestava serviço. Na verdade, começou em 1998, com a extinta Fundação Ceciliano Bel de Almeida, e esse trabalho, vamos dizer assim, esse projeto de prestação de serviço, ele teve o auge mais ou menos em 2005, 2006, mais ou menos, principalmente com a parceria com a UFAM do Polo Vitória. Naquela época eu até tinha uma funcionária contratada, hoje ela é técnica lá do IFES de Aracruz, a Nádia, e também contratei um amostrador e uma pessoa, a Fernanda, que era a parte administrativa. Isso para poder dar conta, né, dos trabalhos de prestação de serviço que eram bem frequentes. E diante também dessa necessidade de fazer diversos laudos, eu fiz mais de 400 laudos aqui no prazo de uns 6, 7 anos, havia necessidade de melhorar o laboratório, né? O Laboratório de Química Analítica, que é um laboratório de pesquisa e também de ensino, né? A disciplina análise instrumental, historicamente, era dada nele, né, no laboratório. Depois, outros professores contratados, mais recentes, e que hoje estão lá no Competente Petróleo, eles começaram também a dividir essa disciplina lá naquele setor. Mas, historicamente, desde quando a disciplina foi criada, né, eu praticamente montei essa disciplina, isso eu acho que lá para 2000 e uns quebrado, essa disciplina, então, era feita lá no laboratório, e já havia assim até uma dificuldade, né, para pensar num sistema de qualidade no laboratório, tipo o 17025, porque havia a necessidade também de dar aula, né, dos alunos mexer com equipamentos, então isso limitava então realmente o fechamento, uma coisa mais completa na área de validação, de método, de cálculo de certeza, parte de ISO 17025. Então, o meu propósito aqui nessa aula, pessoal, nessa conversa que nós teremos, é apenas para dar umas noções de metrologia para vocês. Então, em 2006, eu fiz meu primeiro curso, né, de metrologia, ISO 17025, pela Rede Capixaba Metrologia, e eu fui ativo mais ou menos até 2010, né? Eu cheguei em 2007 a dar um curso para o público em geral, tanto para os alunos aqui da UFS, quanto também para o pessoal de empresas, e repeti o curso em 2010. Por isso que esse material que eu enviei para vocês é de 2010. Foi, vamos dizer assim, praticamente o final, né, dessa saga minha nessa área metrológica. Eu queria deixar bem claro que metrologia é uma ciência extremamente copiosa, gigantesca, né? Você precisa fazer mestrado, doutorado, você precisa se dedicar uma vida, praticamente. Pessoas boas hoje de metrologia têm mais de 20 anos dedicados só a essa área, ok? Então, seria muita presunção da minha parte ou de qualquer outro professor universitário achar que é um especialista em metrologia. Não é, não tem condições de você dar aula, né? Exceto se você realmente se dedicar à parte de pesquisa, né? E não pegar outras atividades. Porque eu, particularmente, me assustou um pouco a questão da meteorologia devido à grandiosidade do tema, à diversidade de temas. E aí eu me perguntar, meu Deus, eu sou químico analítico, minha questão é fazer análise, né, de amostras, sejam ambientais, tecnológicas, amostras diversas, industriais, que for, para projeto de pesquisa, de ensino e extensão, e também desenvolver métodos. Quer dizer, essa questão metrológica, nós temos que avaliar se realmente é de suma importância, né, dentro da nossa vida. Por quê? Porque o custo financeiro e o tempo a ser dedicado para você realmente ter um sistema de validação completo, né, assim, aceitável,
às vezes é muito, muito, muito alto, entendeu? E não vale a pena, talvez você não tenha tempo. Então, é fazer quase um milagre. Então, eu me senti assim muito sufocado e muito, como dizer assim, ansioso de ter algo que não era execuível naquela época, né? E eu acho que nem hoje, né? Porque principalmente questão de recursos financeiros e não só isso, pessoal. O laboratório que eu coordenava era eu e às vezes um técnico, não tinha uma equipe, né? Então, a ISA 17025 ela é ótima para um laboratório realmente que é uma empresa. Um laboratório é uma empresa de prestação de serviço. Aí sim você tem gerentes, você tem administradores, você tem pessoal de limpeza, você tem analistas, químicos, biólogos, né, de vários setores, né? Você tem uma equipe, pelo menos de 10 funcionários, que aí você consegue, com esse grupo, né, montar um sistema de gestão. Mas não é o caso de um laboratório, a maioria dos laboratórios universitários, né, não tem essa infraestrutura, ok? Então, eu quero só deixar bem claro para vocês, é algo possível, mas é muito difícil. Mas o que eu quero passar para vocês são noções, para vocês terem essas noções e cada vez se aperfeiçoar em química analítica, tá? Eu creio que vocês já devem ter estudado o princípio de estatística e eu posso ter que estar gravando uma aula também sobre esse tema, mas vocês vão perceber que o que vocês aprendem em estatística, ele é uma ponta do iceberg, é algo bem simplório, né, do ponto de vista de previsão de erros, né, e obter um resultado mais exato, né? Você teria que realmente mergulhar nesse assunto metrologia para entender melhor todos os problemas. Então, pessoal, esse material que eu passei para vocês foi um curso de 2010 sobre validação de métodos analíticos. Isso é um dos temas de metrologia. Tem vários temas: estudo de normas, validação, cálculo de incerteza, o próprio sistema de gestão, né, 17.025, como construir um manual da qualidade, né, como construir um POP, procedimento operacional padrão. Tem vários itens, vários trabalhos a serem desenvolvidos na área metrológica, tá? Uma das etapas é a validação de método analítico, ok? Que é algo que eu gostava, né? Porque tem mais a ver com a química analítica, né? É você calibrar equipamento, usar adição padrão, né? Fazer um estudo de exatidão, de precisão, de detecção, linearidade, limite de quantificação, robustez. Então, isso daí é o nosso universo analítico, ok? Então, é um tema legal. E também, o outro curso que me interessou muito foi o cálculo de incerteza. Eu fiz vários cursos na época pela Rede Capixaba de Metrologia, inclusive participei de um ou outro congresso nacional sobre metrologia, um deles foi no Rio de Janeiro, que eu fui para lá exatamente para participar desse congresso. Então, foi o auge, né, do meu conhecimento. Mas depois, né, eu deixei um pouco de lado, eu comecei a assumir mais projetos de extensão show de química e outras pesquisas, e eu comecei a me afastar dessa área metrológica. Então, eu estou atualmente desatualizado. Há uns anos para cá, eu cheguei a fazer um ou outro curso online, né, gratuito, né, online, mas eu também não tive tempo de me aprofundar e me dedicar 5 dias na semana, de 8 até as 6 da tarde, estudando todos os assuntos. É muito amplo. Então, eu só dei uma pincelada em alguns cursos. Então, o que eu pretendo fazer agora com vocês é mostrar algumas coisas, algumas experiências que eu tive e materiais que eu tenho, né? Quem sabe futuramente eu me anime aí, posso dar um novo curso gratuito para os alunos aí da Química, tá bom? Lembrar que há 10 anos atrás, se não me engano, eu construí o curso de metrologia, né, para o curso de Química. Eu só tive uma única turma na época, né? Mas foi uma turma muito legal e eu pude aplicar isso na prática. Fizemos método EQO, né, com aspectos metrológicos, principalmente validação de métodos, tá? Mas infelizmente não deu prosseguimento, né? Até porque eu não sou muito político e não fiz muito divulgação, né? Marketing para poder mostrar a importância da metrologia, né? Mas eu sempre falei, né, para os alunos que é de suma importância, principalmente em outras universidades. Caso os alunos façam mestrado, doutorado, essas universidades, outras, tipo a USP, a própria FRJ, com certeza, a UFMG, eles estão bem mais à frente do que a Universidade Federal do Espírito Santo nessa questão. Então, vamos lá. Eu vou mostrar, então, alguns slides
rapidamente, né, só para dar uma ideia para vocês. Espero que em 1 hora eu consiga explicar o que eu quero falar. Então, vamos lá. Algumas coisas de interesse, né, quando se estuda metrologia, você conhecer as normas, né, saber os principais requisitos dela, conhecer estatística básica, que eu estaria também gravando uma aula síncrona para vocês sobre estatística básica, tratamento dos dados, estatística robusta, ele é um pouco mais avançado. Eu, quando dou aula de química analítica quantitativa 1, eu tento falar sobre teste de hipótese. É obrigatório no curso de vocês a gente lecionar estatística gaussiana e estatística de student, mas não a nova, análise de variância. Mas eu também tento falar um pouquinho sobre a nova quando dá tempo, né? Porque infelizmente só tem 2 aulas, né? 2 semanas para falar de estatística em geral, né? E é muito pouco tempo para você abordar toda a parte introdutória da estatística. Por exemplo, teste de hipótese é algo bem mais difícil, né? Também falar um pouco sobre regressão. Olha, então a gente tem que também ter ideia sobre análise, sistema de medição, validação de métodos analíticos, características de desempenho, que isso é de maior interesse, então, para a analítica, e a documentação, de como documentar todo o material gerado. Esse aqui eu vou passar alguns slides que não é tão importante. Nesse material de vocês, eu tive o cuidado, na época, de fazer uma revisão histórica, né, da questão da normalização. Lembrar que a metrologia surge na indústria, né, porque tinha que ter uma necessidade de padronização das suas peças, dos seus materiais, porque envolvia valores gigantescos financeiros, ok? Imagina uma peça de um guindaste que custa R$ 1 milhão, sei lá, você transportar para a China, né, porque foi encomendado ou vice-versa, né, a ArcelorMittal envia uma peça lá para um guindaste que está sendo fabricado na China e chega lá, o parafuso não encaixa. Né? Por quê? Porque houve um erro de 1 milímetro, né, na produção disso, fugiu da norma. 1 milímetro de diferença não dá para passar o parafuso, você perde um contrato e uma multa milionária devido a um erro, né, de produção. Então, pessoal, na indústria é de suma importância a metrologia. Então, porque tem pessoas lá, né, dedicadas, seja gerente de qualidade, né, pessoas operacionais, seja de ensaio, parte de calibração, de forma a exatamente garantir, né, a qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, porque qualidade não é só de material físico, também é do serviço, tá bom? Que é o caso da ISO 9000. Então, vocês, né, tenham em mente que na indústria e universidades mais assim, com maior experiência nessa área e que precisam de ter valores mais rigorosos, né, medidos ou calibrados, eles é muito importante, né, para esses setores a metrologia, ok? Não é o nosso caso, que os laboratórios são mais dedicados a ensino, né? Mas para a parte industrial é de suma importância. Então tem toda uma história que vocês estão vendo aí, ok? Observe que tem a International Electrotechnical Commission, IEC, e que foi um dos órgãos que fomentaram junto com a ISO, né, International Organization for Standardization, que gerou então a famosa ISO 17000. Na verdade é ISO 2.IEC 17025, foi uma norma de 2005, né, que veio da Europa praticamente, onde foi gerada toda essa parte de normalização. Lembrar que a Europa, vários países, né, como França, né, Alemanha, eles estavam bem mais à frente, já há décadas, já à frente dessa questão nova. E no Brasil, ela chegou tardiamente, né, só a partir de praticamente esse quadro aí que estão vendo não fala em 17.025, só fala de normas outras e instituições de pesquisa, normalização pelo mundo afora, ok? Mas no Brasil, né, essa norma só chega, então, na década lá de 1980, junto com outras normas de qualidade.
como a ISO 9000, o Boas Práticas de Laboratório, que foi padronizado pela OCDE, que é a Organização Mundial de Comércio, né? Que hora e meia vocês vê no jornal a citação da OCDE, e também a ISO 17025, ISO 2. IEC 17025. Então, em 1987, a ISO publicou normas internacionais referentes à garantia de qualidade, gerando aí ISO 9000, depois uma série de normas, ok? Aí vocês estão vendo aí cada norma da série 9000, a função dela, desde gestão de qualidade, garantia de qualidade, parte ambiental, né? Então, cada um com o seu escopo, né? Com o seu foco. Então, tem várias normas na série 9000, ok? Aí tem aqui falando de histórico também, né? Fala do BPL. Esse é um resumo, tá, pessoal? Fala aqui da ISO 14000, que é, por exemplo, empresas como a ArcelorMittal, Vale, tem que ter 14000, que é parte de gestão ambiental, né? Lá tem que estar tudo muito bem explicado, separação de lixo, como você tratar os seus efluentes, quem trata, né? Onde alocar efluentes, né? Rejeitos, sólidos, líquidos, todo o processo, né, da gestão ambiental, ele passa por essa norma 14.000. E BPL, princípio boas para laboratório, ela tem um certo rigor maior do que a 17.025, principalmente para laboratórios de ensaios clínicos, laboratórios biológicos, né, que tem uma questão de segurança maior associada, né, ao ser humano. Então, ela tem um certo rigor para alguns itens da norma. Vamos passar, tem várias coisas aqui. Aqui fala um pouquinho agora da 17.025, né? Então, 1990 tem o ISO Guide 25, depois 99 ele é substituído, né, pela 17.025. 2001 tem a aprovação da versão brasileira, tá? E ela começa a vigorar. 2003 tem o draft da primeira revisão e finalmente 2005 aprovada a primeira revisão. E aí a norma 17.025 da ABNT, ela é dita de 2005. E recentemente, pessoal, 2017, houve uma nova revisão, né, dessa norma 17.025 de 2005, e agora nós temos que falar 17.025 2017, tá bom? Eu cheguei a participar de uma ou outra conferência assim online, né, sobre essa questão da norma mais atual, 17.005, e eu particularmente não pude estudar, ou não me lembraria aqui os detalhes, né, da diferenciação. Tem algumas pequenas diferenças, mas o escopo da 17.005 lá de 2005 se mantém, tá bom? Então, tem alguns conceitos metrológicos, como acreditação, certificação, né? Então, por definição, acreditação é um procedimento pelo qual um organismo oficial e imparcial reconhece formalmente que um laboratório, instituição ou pessoa é competente para realizar tarefas específicas, ok? Então, você diz assim, o hospital, né, tal, X é acreditado, né? O meu laboratório é acreditado, aquele método é acreditado, ok? Ou uma pessoa é acreditada, ou seja, nós acreditamos, né, que aquilo gera dados confiáveis. Isso que é acreditação, né? E a certificação geralmente é usado para sistema de qualidade, produto, processo ou serviço. Então, procedimento pelo qual o organismo imparcial credenciado atesta por escrito que o sistema de qualidade é certificado, tá? Isso, primeiro você certifica o sistema de qualidade, produto, processo, né, ou serviço. E aí você, no final, se os processos lá daquela empresa estão certificados, aí você pode, então, finalmente acreditar a empresa, ok? Pessoal, lembrar que você, às vezes, certifica um método apenas, entre um conjunto de 50 métodos que o laboratório tem, né, você contrata uma auditoria externa e depois vem um órgão certificador, tipo o Inmetro, uma rede capixaba, né, com selo para certificação de peso, tipo, por exemplo, a rede metrológica do Rio Grande do Sul, que é uma das primeiras
que começaram e hoje são bem fortes, talvez de São Paulo também. A nossa capixaba eu não sei como está, né? Tem um bom tempo que eu não participo mais da RCM, Rede Capixaba Meteorologia, tem 10 anos mais ou menos que eu me afastei dessa tema, e eu não sei hoje como está a infraestrutura, tá? Mas em síntese, né? Tem forma de você certificar um método ou vários métodos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam esse certificado, né, de 1 ou 2 metros e de forma não humilde eles começam a cantar vantagem sobre o laboratório. Fala assim, nossos métodos são certificados, nosso laboratório é acreditado. Caramba, ele acreditar para 1 ou 2 metros, né? Às vezes ele tem 100 metros lá, então está muito pouco, ele está engateando aí no processo de certificação, tá? Então ele tem que ter cuidado nisso. Aqui tem uma abordagem comparando o que precisa, né, um laboratório acreditado e não acreditado precisa ter, no que pode ter. Então, sistema de qualidade implementado segundo 17.025, acreditado é obrigatório ter, ok? Não acreditado não precisa, né? Pode ter. Rastreabilidade. Você vê então que um laboratório acreditado ele tem que ter todas as condições, né, metrológicas, em termos de rastreabilidade, avaliação periódica pelo Inmetro, que é anual, recursos humanos, né? Você tem que comprovar a competência do pessoal, infraestrutura, também tem que ser avaliado por um órgão certificador, tipo o acreditador, tipo o Inmetro, que é o máximo, é o órgão máximo do Brasil, né? Se você tiver dinheiro, você pode também se acreditar até internacionalmente, basta ter dinheiro para contratar uma equipe de fora, né, uma empresa de fora do país. Conteúdos dos certificados relatórios, você tem que fazer auditorias internas, né, pelo menos uma vez por ano. Auditorias externas também é importante, ok? Então, são vários quesitos que você tem que cumprir. A norma 17.025, pessoal, quando eu comecei a estudar isso lá para 2006, eu fiquei meio assustado, porque é algo altamente administrativo, né? Eu falo assim, meu Deus, o que está bem com química? A princípio, tem tudo a ver, né? Porque não adianta você ter um bom método, pessoas qualificadas, mas você tem um laboratório sujo, cheio de poeira, entendeu? Que a rede elétrica não funciona direito, ok? Que você tenha, por exemplo, balanças descalibradas, ou não calibrada externamente. Pessoal, você pode até ser bom, mas se você tiver uma equipe que não está totalmente qualificada, também já é uma não conformidade e várias outras coisas. Então, pessoal, eu aprendi com muita resiliência, muita relutância, que é importante a todos os tópicos da 17.025. O problema é você aplicar ela, né? Que não é uma tarefa fácil. Você vai ver que é mais administrativo do que realmente científica, né? Parte química ou física. Então, o requisito da direção, você tem que atender vários, como vocês estão vendo aí, organização, sistema de gestão, controle de documento, análise crítica, pedido, subcontratação. E aí vai, atendimento do cliente, reclamações, melhoria, ação corretiva, preventiva, blá, 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 blá. É muitos tópicos que você tem que ter, né? Você tem que desenvolver. Né? E cada tópico desse vai gerar, dentro do manual de qualidade, procedimentos operacionais, padrões, formulários, vários documentos. Né? Então, para cada item desse, você tem que explicar no seu manual de qualidade como que é a estrutura organizacional, quem manda em quem, né? Quem faz o quê, entendeu? Como é o seu sistema de gestão, entendeu? Como é controle de documentos, aonde documentos estarão, em quais armários, né? Quais eles são confidenciais, não confidenciais, né? Chamado controlados, não controlados. Vários itens, pessoal. Análise crítica, pedidos, né? Você fazer uma realimentação e verificar problemas junto com os seus clientes, né? E cada vez melhorar. Hoje em dia, as empresas têm essa política, né? Através do 0800, né? E eles às vezes ligam também para saber se foi bem atendido, né? Então, tem essa realimentação, coisa que antigamente não tinha. Isso é de suma importância, né? Porque aí a empresa pode aparar os defeitos, né? No processo de produção ou de serviço junto ao cliente. Subcontratação de ensaios, atendimento ao cliente, reclamações, tem que ter um canal de reclamações, melhorias, ações corretivas, preventivas, tudo isso tem que ser pensado, né, na parte de direção, ok? Aí depois, o item 5, o item 1, 2, 3 são só explicando a norma, né? Objetivo, referência normativa, termo e definições. O que interessa mesmo
é o item 4, que você vê que tem 15 itens, isso na norma 17.005 de 2005, a antiga, né? Eu não vi, porque você tem que comprar. A norma você não pode baixar na internet, né? Você não pode plagiar, né? Como de piratear, né? Isso já é uma não conformidade. Se você quer ter um laboratório 1725, você tem que comprar todas as normas. E uma norma dessa aí deve estar pelo menos uns R$ 300, entendeu? Você tem que pagar pela BNT para poder... eles mandam, né, via Correios, a norma impressa bonitinha, né, com selo, tudo certinho, ok? Ou agora está a versão também em internet. Ok, pessoal, continuando, requisitos técnicos, você tem então, na parte, aí sim, já começa a ter coisas voltadas mais para química. Então, você tem a generalidade, fala pessoal, experiência, visão, habilidades, acomodações, condições ambientais. Aqui você vai falar se o seu laboratório tem temperatura controlada, se ele tem micropipetas, né, calibradas, com selo, com rastreabilidade, o certificado dele é rastreável, né? Você tem também as condições de acomodações desse material, né? Então, tem vários quesitos aqui técnicos que você precisa atender, né, para ter um bom laboratório, né, e equipamentos bem calibrados, bem ajustados e que gerem resultados confiáveis. O item 5.4, pessoal, é o método de ensaio e validação de mestre, que é assunto dessa transparência, né, dessa apresentação aqui no PowerPoint, entendeu? Aí tem o item 5.5 que trata sobre equipamentos, aí você tem que falar todos os equipamentos, qual a periodicidade de calibração, né, quais os erros associados ao equipamento, como eles funcionam, tudo isso você tem que registrar em documentos, né, e guardar tudo isso, são formulários, documentos, né, que você tem que está tudo bem arquivado, porque um dia que você tiver uma auditoria externa, o seu auditor, eu participei naquela época de uma avaliação de um auditor externo lá na antiga Canexus, que agora é Chem Trading, né, que é uma empresa canadense que produz peróxido de hidrogênio para a atual fibra, que antes era aracroscelose. Então, eu tive que ir lá e eu fui como especialista, né, na área química, porque era uma indústria química, para poder dar um suporte ao especialista em 17.025. E ele simplesmente lá, ele olhou o processo, olhou várias válvulas de pressão, coisa, e ele anotou algumas coisas, chegou no laboratório, olha, por favor, quero o formulário ou manual da válvula número tal. E você tinha que se virar. Ele te dava um tempo para o cara lá achar, né, o certificado dessa válvula, as calibrações dela, como chama, a carta de controle dela, caso tenha sido feito medições periódicas, entendeu? Ele tinha que aparecer os dados, as informações sobre aquela válvula. E imagina quantas válvulas você tem da empresa, né? Quantos dutos, tubos, né? Então, tudo isso é passível, né, de solicitação para um auditor externo. Então, tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser bem rastreado, guardado, né? Tem que ser... É uma estrutura, realmente, metrologia, para você quiser implementar isso, é uma estrutura tão complexa, tão engessada, que você precisa ter tempo, equipe e dinheiro para poder executar isso, tá bom? Lembrar que hoje o Estado do Espírito Santo tem alguns laboratórios com 17.025, pelo menos tinham há uns 8 anos atrás, eu creio que deve ter aumentado o número, eu sei que a CETAM tinha, não sei se tem ainda, tem a Quimiplan também, em Vila Velha, eu acho que não me lembro. Como falei, já tem um tempo que eu não estou mais fazendo prestação de serviço, e eu pedi o contato com esses laboratórios de prestação de serviço. Vamos lá, rastreabilidade de medições, amostragem, tudo isso daí são passíveis, então, da EUNOR 17.025. Pessoal, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, vocês podem ler mais coisas, porque realmente tem muitos slides em pouco tempo. Os requisitos para confiabilidade analítica incluem, dentre outros, vários itens, né, como gestão de qualidade, condições laboratórias seguradas, equipe treinada, plano de amostragem documentados, mesa-análise validados, equipamento de medição calibrados, garantida a qualidade através de registros, controle de qualidade interna e externa, conhecimento da rastreabilidade e da incerteza dos ensaios. Tá? Principais fontes de erro no processo de medição laboratorial pode ser a amostragem coleta, muitas vezes
é crítica, né? As pessoas vão lá para o campo fazer uma amostragem, mas não preserva a amostra corretamente, ok? Não preserva com a amostra corretamente, levam frascos contaminados, ok? E demora-se mais tempo para chegar no laboratório, principalmente amostras biológicas, ok? Então, a questão da amostragem é muito crítica. Ou então, coleta a amostra de forma inadequada, né? Por exemplo, você tem um solo que ele não é uniforme, né? Então, você tem um hectare de solo, você tem que ter experiência de um agrônomo para saber, no mínimo, quantas amostras você tem que coletar para garantir a estatística daquele local. Ou seja, que esse conjunto de amostras, gerando amostra, não a amostra de laboratório, mas a amostra bruta, ela tem que ser representativa em relação ao a área, né, a ser amostrada. Você tem que ter um plano de amostragem, você tem que também ter critérios de amostragem. Lá no curso de estatística, eu vou explicar que existe vários métodos, né, de amostragem, né? Existe uma disciplina chamada amostragem para os alunos do curso de estatística. É 4 meses só para estudar a amostragem. O que dirá, hein? É muito complexo isso, né? São várias técnicas, né, vários modelos estatísticos para diversos tipos de amostragens, né? Seja estratificada, aleatória, né? Casual, tem vários tipos, né, de amostragem que você precisa previamente conhecer e tem que ser um especialista nisso para poder fazer uma amostragem de forma eficiente, né, e consequente. Ok. Condições ambientais também, você tem que levar em conta isso, né? Quer dizer, você tem que também ver no laboratório se ele está bem ajustado à temperatura. Isso é super importante, porque a temperatura afeta a balança, afeta a vidraria, expande solução. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O instrumental analítico, né? Seus instrumentos estão calibrados, né? Manuseio de itens de ensaio, material de referência, a importância de ter material de referência, eles custam bem caros, né? Geralmente são importados, serve para avaliar a exatidão, né, do seu método, também a pureza de reagentes químicos, recursos humanos, equipe bem qualificada, né? Método de ensaio também, você tem que avaliar qual é o melhor método. Então, várias coisas, tá, pessoal, que podem prejudicar, né, ou ajudar na obtenção de um sistema de qualidade, tá bom? Pessoal, então aqui eu vou acelerar realmente muita coisa. Aqui fala o termo validação, tornar válido, confirmar a validade de um confirmar a validade de alguma coisa, né? Legitimar, estar em concordância com os fatos, estar logicamente fundamentado. Isso é validar, tá bom? É o conceito de validação. Então, tem aqui algumas outras normas, a NBR 2005 e também 9000. Também você tem aqui uma norma da Anvisa, né, da Agência de Vigilância Sanitária, vinculado ao Ministério da Saúde, né? A validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Então, o objetivo da validação: verificar a adequação do uso, conhecer as variáveis críticas, satisfazer especificações e requisitos legais, identificar fontes potenciais de erros e avaliação da incerteza de medição. Aqui também tem algumas... Você está apresentando aqui alguns argumentos por que se validar, né? A globalização da economia cria forte necessidade para infraestrutura. Eu já falei isso, né? Você tem que garantir que seja conforme, né, seus produtos e serviços a nível mundial, ok? Questão do comércio mundial, você precisa ter realmente tudo bem padronizado, validado, para poder ser aceito, né, para o seu cliente lá, né? Para o comprador dos seus serviços ou produtos, né? Então, é de suma importância na indústria a questão metrológica. Para mostrar competência técnica, os laboratórios de ensaio buscam acreditação através de agências acreditar nacionais, né, inclusive internacionais, né, como Anvisa, Inmetro, nacionais, Anvisa, Inmetro, redes metrológicas. A validação dos métodos é um dos requisitos para acreditação, tá bom? Como eu já tinha falado.
Aqui embaixo uma frase aqui de incentivo, né? Que tipo você fala assim, quando você gasta dinheiro em alguma coisa, as pessoas falam, não, é investimento, não é um gasto, é um investimento. Quer dizer, depende, né? Se esse investimento traz lucros depois, aí eu acho que é investimento. Mas se não, né, às vezes é um gasto mesmo, né? Uma despesa. Validação, verificação e qualificação. Pessoal, tem pequenas diferenças aqui. Eu tenho validação, eu usar para métodos analíticos, desenvolvimento de softwares e processos, ok? Conformidade ou adequação do sistema é usar para manter o desempenho adequado do sistema. Agora, a palavra verificação é a evidência documentada que o método previamente validado desempenha como pretendido no ambiente em que está sendo aplicado. É o que se chama verificar, é demonstrar competência do laboratório que atinge o pretendido e que opera bem sobre as condições normais. Tá? Então, muitas vezes, pessoal, você faz a validação de um método, né? Levanta seus principais figuras de mérito ou características de desempenho, como exatidão, precisão, limite de detecção, várias figuras de mérito, e você torna aquele método válido, né? Se o método já está publicado num standard método, num livro ou numa norma internacional aceita, você diz que aquele método é validado, ok? O que você faz é a verificação do método a posteriori, né? Talvez não de todos os itens necessários, né, da validação, mas de alguns para verificar se realmente ele está adequado dentro do seu propósito. Qualificação é evidência documentada que o instrumento desempenha adequadamente para o seu propósito. Então, qualificar é o equipamento, você qualifica o equipamento, ok? Então, você verifica se está calibrado, se está dando resultados corretos, se tem baixo ruído, a relação sinal-ruído é a melhor possível, né? Você tem que ter carga de controle, né, para a verificação corriqueira de um certo padrão ou de uma certa solução de verificação, tá bom? Então, quando você atesta que o seu equipamento está bom, em condições instrumentais e operacionais, gerando bons resultados, exatidão e precisão, você diz, então, que ele está qualificado. Eu vou pular isso aqui, um documento aqui do CGCRE, que é um órgão lá do Inmetro, de março de 2003, ele fala algumas questões importantes aqui, mas depois vocês leiam isso, tá? Tem muita informação sobre validação. Eu vou, então, acelerar aqui e falar sobre validação de métodos. Vamos lá, você tem comparação com os resultados obtidos no método, comparações interlaboratoriais, e são, então, forma de você fazer a validação de métodos. Comparação dos resultados com o de matéria de referência, verificação de que os requisitos podem ser atendidos com o uso do método, avaliação da incerteza, comparação com o critério de aceitação. Tá? Então, isso aqui são etapas de um processo de validação, tá bom? Garantida a qualidade, o laboratório deve ter procedimento de controle de qualidade para monitorar a validade dos ensaios. Ok, pessoal? Então, são termos que se usam, né? Você faz um controle de qualidade para depois se gerar a chamada garantia da qualidade. Ok? Garantia da qualidade dos resultados de ensaio. Lembrar que você pode ter laboratório de calibração, que são bem rigorosos, até mais, né? Do que os de ensaio para alguns tópicos, né, mais técnicos, né, de calibração, por exemplo. E você também tem os chamados ensaios, os laboratórios de ensaio, ok? Então, é óbvio que uma empresa calibradora tem que, previamente, ir no seu laboratório de ensaio para calibrar os diversos instrumentos, né? Ou qualificar os diversos instrumentos. E dar um certificado, né, de conformidade, um certificado da garantia, né, daquele instrumento, da qualidade daquele instrumento, tá bom? Então, hoje em dia, você pode comprar vidrarias, né, materiais de referência, tudo isso são materiais certificados. Por certificar por um laboratório, uma empresa que tem a chancela de um órgão superior para fazer aquele tipo de calibração, de certificação. Você tem, então, uma pirâmide, tá? Uma rede, né, uma hierarquia, né, de laboratórios chamados primários, depois laboratórios secundários e terciários, né? E cada vez até chegar no consumidor final, ok?
Pessoal, então aqui tem mais dados aqui, mais informações, método normalizado, método não normalizado. Normalizado é aquele que segue uma norma, pode ser a ABNT, a STM, a ANSI, da Associação Americana, né, de Saúde, que é a APHA, American Public Health Association, a Associação de Saúde Pública Americana, que gerou aquele manual, Standard Method for Examination of Water and Wastewater, que é a Bíblia da Química Analítica, né? Todo laboratório de Química Analítica tem que ter esse grande manual, principalmente na parte de águas, né? Que ele trata muito com a parte de águas e resíduos, né? E rejeitos, tá bom? Ok, esse é o método normalizado. Método não normalizado, né? Aí você desenvolve um novo método e você tem que aplicar a validação total, completa, para validar aquele método. Tem mais coisa aqui de norma, eu vou pular isso, senão não vai dar tempo para falar. Pessoal, esse curso foi um curso de 18 horas, né? Foi dado em 2 dias, né? 8 horas, 16 horas, 8 horas cada dia. Eu vou tentar falar alguma blá, 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 né? Em 1 hora, não sei, já são 41 minutos, é quase impossível, né? Falar isso em 1 hora, só estou dando umas pinceladas. Então, para método não normalizado, você deve testar, então, no seu método, vários parâmetros, né? Ou figuras de mérito, ou também chamar características de desempenho, como especificidade, linearidade, intervalo, né, de trabalho, precisão, limite de detecção, quantificação, exatidão e robustez. Você tem que fazer todos esses parâmetros aí, você tem que levar todos eles, tá? Porque esse método é novo, né? Ninguém nunca fez, por exemplo. Se você fez uma modificação importante no método oficial, você também tem que validá-lo, ok? Aspectos legais, métodos já validados. Aí ele fala algumas questões aqui do que é importante em termos de validação. Quais parâmetros para métodos validados? Por exemplo, esse cara aqui, FDA, Draft Guidance for Industry, em 2000, você tem aqui, ele fala a especificidade, estabilidade da solução e precisão intermediária. A Anvisa, por exemplo, ele fala sobre linearidade, especificidade e precisão. Dependendo da norma, né, dependendo do rigor, né, de validação para diferentes tipos de amostra, os diversos órgãos, né, de credenciadores, vamos dizer assim, os órgãos esses órgãos de acreditação, como Anvisa e Metro, eles vão estabelecer um mínimo, né, de características de desempenho, ou também chamado nos livros de Química Analítica de figuras de mérito, para serem atendidos, tá bom? Então, aqui também vai falar sobre verificação, qual abordagem para método normalizado. Pessoal, então isso aqui é muito texto, é muita coisa da parte mesmo técnica, de conceitos. Eu vou passar tudo isso, ok? Fatores para o sucesso de validação. Brancos de reagentes, você tem que ter bons brancos bem definidos, matriz branca também, se for possível. É muito difícil, às vezes, ter matriz branca. Para fármacos, é possível. Você coloca tudo que você tem no seu remédio, menos o princípio ativo. Às vezes, o princípio ativo é minoritário, né? O resto são excipientes, né? São aglutinantes, são chamado branco, né? Ok? E o placebo é exatamente isso, sem o princípio ativo, ok? É o placebo, é a amostra branca. Então, a amostra branca na área química metal eu nunca tive, tá? É muito difícil ter amostra branca, porque é uma amostra que se sintetiza, né, praticamente. Eu sempre trabalhei com amostras naturais, seja sedimento, bivalves, né, matrizes biológicas, águas, né, amostras gerais da indústria. Então, você raras vezes tem essa matriz branca. Você tem o chamado o branco de reagente. Ou seja, quando você faz a digestão daquela amostra, você paralelamente faz, né, uma solução contendo todos os reagentes que você colocou. Né? E no mesmo tipo de vidraria, se tiver um tipo de corrosão, alguma contaminação, o branco também está tendo. Entendeu? Então, você faz a abertura, a digestão da sua amostra paralelamente à obtenção do seu branco de reagente. Né? Ou também chamado branco de preparação, né? Depende de como você chama, pode ser de reagente de preparação. Mas observe que isso não é matriz branca. Você está levando em conta apenas, né, a interferência no método da presença de reagentes externos, ácido nítrico, clorídrico, que for, tá certo? E do seu processo analítico para obtenção da sua amostra de trabalho, né?
após a decomposição da sua amostra bruta, lá sua amostra de laboratório, você coletou, você tem que obter uma solução da amostra, por exemplo, para várias técnicas espectrométricas. Então, paralelamente, você usa os seus dados para gerar o branco de reagente, tá bom? Ou branco de preparação, como você queira chamar. Tá? Então, o meta-analítico vai corrigir a presença, né, por exemplo, de analitos, sei lá, metais, traços. Né? Analito é aquilo que está sob investigação, né, sob análise. Por exemplo, o cobre, né, numa solução. Então, estaria também vendo a presença do cobre no seu branco de reagente. Você pode depois subtrair, né, a amostra menos o branco de reagente, porque está descontando a presença do cobre no branco de reagente. Mas você não está aí avaliando a interferência mútua, né, de concomitantes junto a seu analítico, ou seja, os concomitantes, outros metais, ânions, cátions, acidez, né, densidade diferenciada entre amostras, tensão superficial, que pode variar no seu processo de aspiração do seu nebulizador, e vários outros parâmetros físicos e químicos que podem concomitantemente perturbar mutuamente entre eles, gerando um sinal maior ou menor do que o real, tá? E não vai ser o branco reagente que vai corrigir isso, não, porque o branco reagente só tem analitos presentes na sua, nos seus reagentes de digestão, mas não leva em conta a matriz branca, né? Você não conhece a matriz branca. Então, tem uma forma de você aliviar essa problemática, é usar, por exemplo, matéria de referência ou fazer o uso de spike, né, que é chamado método das adições, ok? Então, é também uma técnica. Amostra modificada com interferência também se pode fazer um estudo, né, para verificar quanto cada interferente afeta no sinal do seu analito, né? Fazer também replicatas, ou seja, questão de precisão para ver quanto está variando. E a matéria de referência é o melhor deles, porque você compara uma matéria de referência com um certificado e com toda a incerteza expandida no certificado apresentado ali, você compara com sua medida. Se sua medida estiver dentro do intervalo de confiança do seu certificado, significa que a probabilidade de ter erros ou bias, erros determinados, é pequena, tá bom? Então, você tem várias matérias de referência, que é de suma importância o uso. Aqui no Brasil, você basicamente tem o Instituto IPT de São Paulo para algumas ligas, basicamente só. Tá? A maioria das matérias de referência são importadas, né? Da farmacopeia americana, USP, não é a Universidade de São Paulo não, tá, pessoal? Farmacopeia americana, ok? NIST, que é National Institute of Standardization Technology, eu acho que Instituto Nacional de Padronização, de Tecnologia de Padronização, é o NIST. Esse é o laboratório mais importante do mundo na área de preparação de matéria de referência. Tem o IPT, que eu falei, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas lá de São Paulo. O NRC, eu fiz meu pós-doutorado lá, agora em 2013 a 2014, lá no Canadá, National Research Council, que é lá em Ottawa, né, a sede principal, que é a capital do Canadá. O BGS é Bureau Geological Survey, que é na Inglaterra, né, muito voltado para a parte geológica. E a AIEA é a Agência Internacional de Energia Atômica, ok? E já está, acho, em português. O pessoal tem também alguns materiais que você pode usar como referência, são materiais de alta qualidade, né? Como de empresas tipo a Fluca, Merck, Sigma, que agora foi comprada, acho que fundiu, né? Merck com Sigma, ok? Características de desempenhos importantes, quais são, pessoal? Exatidão, precisão, limite de detecção, limite de quantificação, especificidade, linearidade, robustez e, finalmente, conformidade do sistema. Tem técnicas para você, então, avaliar cada um desses parâmetros de desempenho, né? Características de desempenho. Aí você tem aqui, pela USP 29, uma norma antiga de 2005, você tem várias categorias, né, de classificação de métodos. Tá? Mas aqui eu vou pular também. Parâmetros investigados, classificação dos métodos. Dependendo, então, de tipo de categoria de método, você vai precisar de um ou outro parâmetro. Exemplo aqui, categoria 1,
quantificação de macrocomponentes de substâncias ativas, ingredientes ativos em produto farmacêutico. 2, determinação de impurezas de substâncias ativas ou componentes de degradação em produtos farmacêuticos. Observe que isso é a USP, né, a farmacopeia americana. Então, ele está falando de produtos farmacêuticos. É uma norma deles lá. Determinação de características físico-químicas em substâncias ativas, produtos acabados, técnica de identificação. Então, dependendo do tipo de produto, né, você vai ter necessidade de fazer mais ou menos, né, a avaliação desses parâmetros analíticos, chamar também figuras de mérito. Tá, vamos pular tudo isso também. Aqui tem também um roteiro como validar. Então, identificar a necessidade e requisito do cliente, selecionar o método adequado, né, que atendem, né, para a questão da matriz, do analítico, concentração. Você não pode ter um método muito sensível, né, porque às vezes torna vários erros associados, já que você vai diluir demais, você pode aumentar o erro, a certeza expandida. Então, você tem que, cada macaco seu galho, tá, pessoal? Se você quer determinar ferro, né, a nível de percentual, um ótimo método, que até hoje é usado, é a própria titulometria de redox, né, chamada permanganimetria ou dicromatometria, né? Até uns 10 anos atrás, que eu saiba, que eu frequentava lá a sala metal, você tem esse método, né, com erro de 0,1%. Ele é muito bom, entendeu? Muito exato, tá? E outro método também é raio-x, né? Fluorescência e raio-x, que eles usam muito também na sala metal. Ele é mais automatizado, né? Não há necessidade de você usar um CPMS, um CPOS para determinar ferro a nível de 60%. Quer dizer, com certeza você vai errar em muito, né? Em vez de melhorar, seu método vai piorar, tá certo? É mais ou menos você pegar um Mercedes-Benz que custa 500, 600 mil reais para andar, subir o morro, cheio de estradas buracadas, né? Ele vai andar 10 metros, vai quebrar, entendeu? Então é bobagem. Você está gastando muito dinheiro para não ter nenhum resultado. É preferir subir lá com um fusquinha bem vagabundinho, que talvez ele aguente o tranco, tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que adequar o método. Você tem que desenvolver e otimizar o método, efetuar planejamento da validação, né? Considerar a especificação de que deve ser alcançado, critérios de aceitação, conhecer bem o método antes de iniciar a validação, manter o processo metodológico sob controle. Pessoal, então, você tem que ter uma visão ampla do que você quer fazer, para não ter surpresa no final. É um processo interativo. Quando você vai à fase de validação, você diminui a incerteza, né? E tudo isso aí tem um parâmetro que nós chamamos de rastreabilidade, é que a medição de um resultado ele pode ser acompanhado por uma cadeia, né, de laboratórios, né? E você diz que as incertezas, né, daquela medição, a própria média, elas são rastreadas, né? Elas são conhecidas ao longo do processo. A análise tem medição, medição sob controle estatístico, erro. Aí ele está comparando aqui, ó, medição, sistema de medição sob controle estatístico e erro em certeza de medição. Tá? Depois vocês leem isso daqui. Está falando um pouco sobre o tipo de erros, né? O erro aleatório, sistemático, grosseiro. Os grosseiros têm que ser sumariamente descartados, né? Se você cometer um erro grosseiro, você começa tudo de novo, né? O que geralmente tem em análise é o erro aleatório, randômico, e o sistemático, né? O aleatório vai gerar o chamado desvio padrão, e o sistemático vai gerar o erro, né? Um erro padrão ou erro, o bias em inglês, né? Que é uma diferença entre o valor verdadeiro e o valor da média. Esse é o erro. Agora, a flutuação de valores medidos em relação à média, que pode ser errada, né? É uma média inferida através de uma estatística de estudo ou gaussiana, por exemplo. Essa flutuação é chamada de desvio, né? E um dos tipos de desvio é chamado desvio padrão, ok? Desvio padrão dividido pela média é chamado desvio padrão relativo, que multiplicar por 100 dá chamado coeficiente de variação. Então, são os parâmetros estatísticos, tá bom, pessoal? Então, é importante você ter noção dos erros. Inclusive, eu fiz também um curso chamado Cálculo de Incerteza, né? No processo de medição. É um curso muito interessante. É uma técnica chamada a meta-tabela lá, Isogan e Euraquem, que eu acho que foi o Euraquem que eu usei, se não me engano, e é mais simples do que o Isogan. E são uma técnica que você leva em conta todas as parcelas possíveis de erros aleatórios ou sistemáticos dentro
de um processo. Você faz isso, por exemplo, no Excel, uma planilha, e faz a multiplicação por um fator, né, que melhor avalia o erro, depois você leva todas essas incertezas ao quadrado, depois faz somatório disso tudo, até obter a chamada incerteza expandida, né, que é o U. Né? Então, quando você compra um certificado de um material de referência, você vai ter lá, então, cada daqueles metais, ou cada parâmetro que o certificado está te garantindo, com uma certa incerteza, né? Certeza expandida, tá bom? Isso é de suma importância. Observe que essa incerteza não tem nada a ver com a estatística gaussiana e de estudo. É muito mais amplo que isso, tá, pessoal? Eu teria que me dedicar um outro curso só sobre incerteza para vocês entenderem que o processo metrológico é muito mais copioso, muito mais vasto do que aquilo que vocês aprendem em estatística básica, tá certo? E nem deixa eu enfatizar bem claramente, uma pessoa formada em estatística, ele não sabe praticamente nada de metrologia, né? Ele teria que fazer um curso de metrologia, ele vai aprender que tem muito mais complexidade o processo de medição do que aquilo que é dado por apenas medidas que você faz dentro de uma amostra, de uma população maior. Você coleta a amostra, faz alguma medida e você faz inferências sobre o padrão com certo nível de confiança, exemplo, 5% de significância, 95% de confiança. Né? O processo de cálculo de incerteza é mais amplo que isso, tá bom, pessoal? Tem várias outras incertezas que você tem que levar em conta também, erro de RP, repro, né? Erro da vidraria e várias outras questões que não estão ligadas diretamente à medida, ok? Ou seja, ao resultado final. Né? Então, você tem que levar em conta isso para obter a incerteza expandida. Ok, pessoal, então aqui vai falar sobre erros aleatórios, erros sistemáticos, vocês têm que ler isso com calma, comparando um com o outro, tá? Isso aqui você já tem noção, certamente a professora de vocês já falou sobre o tipo de erros diferentes, né? Sistema de medição, você tem erros frequentes operativos, por exemplo, amostragem não representativa, identificação incorreta das amostras, às vezes você rotula errado as amostras, né? Isso aí pode ser quase um erro grosseiro, né? Falha em seguir o método, você pula etapa do método, erro de leitura, registro incorreto de dados, padronização incorreta de soluções, né? Limpeza das vidrarias incorreta, tá? Então são erros de operação, são operativos, tá certo? É praticamente um erro grosseiro, né? Erros de métodos, aí tem a ver inerente ao método, interferindo na matriz, qualidade de reagentes, isso é um método. Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a fenolftalina, ela só começa a virar em 8,5, a cor rósea. Só que, se for partir de uma água pura, ele deveria estar virando pH 7. Só que você gasta algumas gotas a mais para poder fazer a viragem em 8,5 e ter o ponto final da titulação. Então, essas duas gotas a mais é o chamado erro do método. Isso aí é inerente ao método, não tem como você fugir disso. Exceto se você mudar o indicador que faz a viragem em pH 7, que tem, né? Então, aí você teria que mudar o indicador para evitar esse erro do método. Você também tem erro de instrumento. O instrumento não está calibrado corretamente, né? Ele tem algum bias, algum desvio, por exemplo, ou um erro, ou um desvio, não, ele tem um erro associado a um desvio, né? O ruído está, né, alto. Então, isso são erros instrumentais na calibração inadequada. Então, tem vários tipos de erros, tá? Você estuda isso lá em parte de erros, tem livros de analítica que expandem melhor e discutem melhor essa questão de erros e desvios, tá? Você tem, então, o termo precisão, que tem a ver com os erros relatórios, os desvios, né, aleatórios, e você tem os erros sistemáticos, que é a exatidão, que em inglês seria exatamente trueness, que seria exatidão. A mistura de precisão com exatidão num sistema composto, com várias associações de erros, sejam randômicos como sistemáticos, aí você tem a chamada acurácia, accuracy, né, que seria precisão mais exatidão. Tá? Então, em inglês, esse termo accuracy seria a nossa precisão mais a nossa exatidão, tá bom? Em português, traduzido seria acurácia, né? Ele combina, né? É o erro combinado, né? Você tem uma parcela devido ao desvio padrão e uma parcela devido ao bias, né? Que seria o erro determinado. Pessoal, aqui começa então a explicar
e não tem muito mais tempo, aqui vocês vão tentar ler por conta própria. Precisão, grau, concordância e resultados. Então, você tem vários tipos de precisão. Repetitividade, que é chamado REP, onde você, dentro do mesmo laboratório, com o mesmo operador, com o mesmo instrumento, você repete várias medidas. Por exemplo, eu quero fazer 3 titulações, né, 4, 5 titulações. Então, você tira a média, usando a estatística de estudo, média mais ou menos um TSX, né, o T de estudo vezes SX. Eu creio que vocês estão fera em estatística de estudo, ok? Você também tem a precisão intermediária, que vamos falar primeiro de reprodutibilidade, que é o repro. A reprodutibilidade é quando você faz avaliação, por exemplo, de uma amostra em laboratórios diferentes, por equipamentos diferentes, em países diferentes, em lugares diferentes, por exemplo, em municípios diferentes, né, ou cidades diferentes, em regiões, bairros diferentes, pessoas diferentes. Isso é repro. Né? Se os valores de todas as análises, sei lá, 10 análises diferentes, em laboratório diferente, pessoas diferentes, momentos diferentes, datas diferentes, elas estão batendo, né, dentro de um certo nível de confiança, de um certo intervalo de confiança, significa que o método, né, e as medidas são reprodutíveis, tá bom? O repro é algo mais desejado que o RP, né? Se você fez um estudo de reprodutibilidade, e deu um desvio padrão ou uma incerteza expandida pequena, né, sei lá, menor que 5%, menor que 2%, comparado ao valor verdadeiro, né, olha, você está ótimo, muito, muito bom, entendeu? Então, para você obter repro, é mais difícil, uma repro baixa, né? A RP não, a RP é repetitividade, você pode ter... vou dar um exemplo. Fez uma titulação uma bureta, aí a primeira medida deu 20,00, a segunda medida deu 20,00. Aí a terceira medida, por coincidência, também deu 20,00. Né? Muito típico isso acontecer em titulações de ácido base. Né? Se você conhece bem o nível de cor direitinho, faz com muito esmero, capricho, é possível você ter 3 medidas. Conclusão, a média é 20. E o erro é 0, já que todas as 3 medidas eram iguais, então você não tem erro, você não tem desvio. Pessoal, claro que você tem desvio. O problema é que você não levou em conta, né, outros desvios desconhecidos. Você só está pensando no desvio ou na medida relativa à bureta. E as outras? A variação de temperatura do laboratório gera um desvio, né, temporal ou diário. Por exemplo, mudança de operador. Se você mudar o operador, um interpreta de um jeito a cor e outro interpreta de outro jeito. Eu mudei a vidraria, né? Uma bureta diferente da outra bureta, você já está mudando, porque quando você muda isso para um outro laboratório, é muita coincidência, incrível, né? Se aquele outro laboratório tem exatamente a mesma marca, a mesma vidraria do seu laboratório. A probabilidade é muito remota isso acontecer, ok? Então, se você variou dia, pessoas, vidraria, laboratório, né? Você vai ter, com certeza, variação. Aí sim, você começa a perceber os desvios padrões, né? Que aí, nesse caso, já é um trabalho mais de repro, né? Você está uma coisa mais abrangente, tá bom? Então, a repetitividade, se você faz no mesmo momento, pode ser que dê 20,00, mas se você fizer amanhã, pode ser que já mudou. Não é mais 20,00, talvez 20,05, 20,10. Por quê? Porque a coisa aconteceram, né? Por exemplo, a temperatura está diferente, a solução se degradou, né? Ou então você está mais cansado ou menos cansado, entendeu? Então, você só consegue avaliar, então, os desvios e erros num trabalho temporal, tá certo? E não pontual, tá? Você precisa realmente fazer um estudo mais amplo, né, para conhecer a verdadeiro desvio padrão ou bias associado à precisão e exatidão ou acurácia, né, no final das contas. Tá bom, pessoal? Então, aqui ele vai discutir esses 3. A precisão intermediária é como se faz dentro do laboratório, mas só que se muda o equipamento ou muda, por exemplo, o operador. Ou muda, faz uma análise de manhã ou outra tarde. Você faz alguma mudança, né, de alguma propriedade física ou química, tá bom? De alguma característica física ou química, mas dentro do próprio laboratório. Mas se você parte para uma coisa mais ampla, outros lugares, aí já você pega a reprodutibilidade, que certamente vai ter um desvio, uma incerteza maior do que a repetitividade. Ok, pessoal? Então, ele compara aqui prisão interlaboratorial, intralaboratorial, RP, prisão intermediária. Aí você tem que olhar essa tabela com calma. E aqui tem alguns cálculos para fazer repetitividade.
por exemplo, quantos replicados? Vai depender da norma. A Anvisa, você tem que fazer no mínimo mais que 6, igual ou maior que 6, né? Replicadas para uma só concentração ou maior que 3 para cada concentração. Esse é o ideal. Para cada nível de concentração, se você tiver 3 níveis de concentração, o máximo, médio e mínimo, você poderia fazer pelo menos 3, para tirar a média dos 3 e depois compor, né, a média das médias, né, e o desvio padrão entre as médias. Aí tem que ver a parte estatística mais adequada para obter, então, o desvio padrão. Ou chamar média ponderada ou desvio padrão ponderado. Pelo Inmetro, você deveria fazer maior que 7 para cada concentração. Quer dizer, extremamente rigoroso isso, hein? Imagina você ter 50 amostras e para cada amostra fazer 7 replicadas. Haja amostra, né, para ser digerida. Observe que tem também outro critério. Eu vou fazer a replicatas, repetitividade, no momento da análise do instrumento, 7 leituras, ou eu vou abrir 7 amostras diferentes. Eu vou digerir 7 amostras diferentes. O ideal foi digerir 7 amostras diferentes. Mas só que nesse caso, se você faz a amostra diferente, ele está mais para precisão intermediária, né? E não repetitividade. Repetitividade é no momento, naquele momento do equipamento, tá? São 7 leituras, vamos dizer assim, ok? Então depende do que você está avaliando, se é RP, se é pressão intermediária ou repro. Obter os parâmetros de dispersão, médios e padrão. Aí tem um limite de repetitividade, que é definido como 1,96 raiz de 2 vezes o desvio padrão dentro, ou seja, daquela só amostra. Ok? Desvio padrão dentro. Então, isso aqui vai dar 2,8 desvio padrão da repetitividade, tá bom? Então, isso aqui é o chamado limite de repetitividade. Ele dá uma mais segurança, tá, pessoal? Para garantir que realmente... vamos supor que fez 5 leituras no seu instrumento lá e deu um desvio padrão de 1%. Então, multiplicando aí, é como se o desvio padrão, então, fosse próximo a 3%, né? Para você ficar mais conservativo, mais tranquilo. O limite de reprodutibilidade, aí já tem um critério similar, só que agora você leva em conta, né, a somatório da variância dentro e entre. Você faz a comparação das medidas, né, dentro do seu sistema, seria então, por exemplo, a repetitividade e a variância de desvio padrão quadrado, certo? Só para lembrar. Entre seria então o estudo de repro. Entre é repro e dentro é rep. Faz o cômputo, né, de todas somatório de variância, ok? Isso é feito então lá do método Euraquem, né, para obtenção da certeza expandida. E aí você retira a raiz quadrada para você voltar à mesma unidade. Você vai ter então 2,8 vezes o desvio padrão chamado repro, tá bom? Lembrar que o desvio padrão repro, né, ele leva em conta o desvio padrão dentro e entre, ele é mais amplo, com certeza, do que o rep. E pressão intermediária, ele tem aqui um critério aqui, né, que você pode estar usando, né, para cada analista ou para cada instrumento ou para cada dia, preparar K grupos N vezes, tá? Para você então fazer a repro, a pressão intermediária. Então aqui tem um exemplo aqui, né, de uma análise aqui, pressão intermediária, e aqui é feito o uso de ANOVA para comparar a média dos 3 grupos, né? Primeiro dia, segundo dia ou terceiro dia, ok? Aqui são os cases, né? Os casos, 1, 2, 3, 4, 6 replicados, e aqui também pode ser chamado de nível, né? Nível ou grupos. Tá? Você está comparando a média de cada nível ou a média de cada grupo com a análise de variância. A análise de variância, pessoal, não sei se vocês já estudaram isso, eu acho que vocês não vão estudar a curso de graduação, né? Porque o curso de estatística não aborda isso. Ele faz uma comparação, né? Ele pergunta se as médias, existe diferença significativa entre as médias, mas com a abordagem de comparação de variâncias. Tá? Então, ele compara as variâncias entre esses 3 grupos para tirar conclusões sobre a desigualdade ou se as diferenças são significantes ou não entre as médias, tá bom? No meu curso de Quant, eu tento dar, mas é muito difícil, né? Tem que ser uma aula extra para falar sobre a nova. Protocolo de validação de precisão. Agora, precisão, pessoal, eles têm um chamado curva de Horwitz, que é muito interessante, que é a trombeta Horwitz. E tem um gráfico que mostra que, à medida que a concentração aumenta,
né, o desvio padrão, né, de Rp, tanto de Repro, eles são menores. À medida que vai diminuindo a concentração, né, isso é tipo uma exponencial, eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco, você aumenta demais. Por exemplo, a nível de ppm, né, você esperaria, né, até 10% de desvio padrão na sua análise interna, né, até 16% se fosse um estudo de Repro, tá bom? Imagine 10 ppb, um valor tão baixo, você chega até 20%, é aceitável, tá bom? A trombeta de Horrocks, lá na frente eu acho que eu mostro isso. Linearidade, pessoal, eu não sei se vocês já estudaram em Quant 1, mas análise instrumental, vocês vão estudar isso. Vocês terão o uso de metros mínimos quadrados para estimar o desvio padrão, desculpe, o erro padrão, que é o SYX. Você vai estimar, então, o desvio padrão da interseção, da inclinação. A equação aqui, deixa eu ver como foi escrito, porque depende do... Aqui, y inferido, né? É o que você está projetando, é igual a x mais a mais bx, ou seja, a é a interseção, b é a inclinação. Então, aqui você tem um desvio padrão da inclinação e desvio padrão da interseção, ok? Isso tudo é calculado aqui, você pode fazer isso no Excel, né? A sua calculadora faz exatamente isso, calculadora científica, e é bom um dia você fazer isso manualmente para você aprender como faz, né? Para saber como está gerando esses dados, tá bom? É bom que vocês treinem no Excel. Então, o coeficiente de correlação, que é o coeficiente de Pearson, né? Que é o R, ele é dado por esses somatórios aqui, por exemplo, x menos a média do x, y menos a média do y, né? Multiplicados aqui, e aqui agora aqui embaixo você tem a mesma coisa, só que aqui é ao quadrado, tá? E o coeficiente de correlação também, ele pode ser simplificar como somatório dos produtos entre x e y e raiz quadrada de somatório dos quadrados, né, do x e somatório dos quadrados de y, diferença quadrada de y. Tá? O coeficiente de correlação, você sabe que varia entre 1 e menos 1, né? Quando o R é igual a zero, ele não tem qualquer correlação. E aí pode, quanto mais próximo de 1, né, ou de menos 1, você tem correlação, ou positiva ou negativa. Tá? Existe um teste de hipótese também para correlação, para saber um certo nível de confiança se aquilo é aceito ou não aquela correlação, porque a correlação pode ser qualquer valor, entre 0 e 1. Exemplo aqui, tem um exemplo aqui, ó, tá vendo? Você pode depois testar isso no Excel, eu fiz isso na época, né, para essa curva, absorbância em relação ao método de colorimetro para ferro, você tem absorbância em relação ao ferro, você vê aí. Protocolo de validação, linearidade, aí você tem um protocolo, depende do órgão, né, de acreditação, seja em Anvisa ou em Inmetro, né? A Anvisa é muito rigoroso, você precisa ter curvas bem lineares, o Inmetro é um pouco menos rigoroso nesse item, ok? Mas você tem que atender a sua norma, tá bom? Então, você tem que buscar, por exemplo, você quer fazer uma análise de malte, de cevada, né, para cerveja, você vai ter que buscar a norma da indústria cervejeira, para saber o que eles aceitam, né, em termos de precisão, exatidão, né, robustez, linearidade, tá bom? Você tem que buscar isso ou artigos científicos, né, publicados que tenha aceitação dos seus parceiros, né, dos cientistas, tá bom? Aí tem aqui o método considerado sem tendência, unbiased, né, se ele tiver um intervalo de confiança entre esse valor e esse, aí você tem parte estatística que você tem que levar em conta. Tá? Mas em detalhes sobre isso, depois vocês veem isso, tá bom, pessoal? Você também tem teste de resíduo que pode fazer, tem várias coisas que você pode fazer usando estatística para poder obter mais informações sobre o seu estudo meteorológico. A sensibilidade, né, para que demonstre a variação de resposta. A sensibilidade nada mais é que a própria inclinação da curva. Se a reta, né, da sua curva de calibração está bem alta, com a inclinação alta, significa bem sensível. Ou seja, para pequenas variações de x, né, pequenas variações de x, você gera uma grande variação de y. Ou seja, você diz que o método é sensível. Né? É importante também se fazer uso de carga de controle. Né? Por exemplo, historicamente, você faz a medida de um certo material de referência, uma amostra de controle, e verifica se está flutuando, né, esse valor, essa média, pode ser média de 3 medidas, né, 3 amostras, e você verifica se flutua, e para ver se está dentro
de faixa de controle, que nesse critério aqui, ele é dado como média menos 2, né, sigma sobre raiz de n. Então, se você... Esse aqui é o valor-alvo, né, que é a média, unir zero. Mas depois você continua fazendo isso, é uma média dinâmica. Existe carga de controle também dinâmicas, né? Mas você também pode fazer não dinâmica. Dinâmica, você sempre pega o valor atual com os anteriores. É o que dá, por exemplo, o VID. É feito isso, né? Você usa aquela média das 2 semanas passadas, né? Eu acho que eles computam em valor novo com os valores anteriores. Ele gera a chamada média dinâmica. Mas você pode ser a média comum mesmo, que num certo intervalo, pegar o número de pontos, ok? Ou você pega sempre os últimos 15 valores e tira a média, ok? Pessoal, então, se a média estiver dentro dessa faixa chamada de advertência, que é sigma, sigma é a média populacional, né? O que você está inferindo, porque você conhece a média amostral, o x barra. E a média populacional, pela Statistics Student, é x barra mais ou menos TSX, sendo que SX é S sobre raiz de N, ok? Ou seja, T sobre raiz de N vezes S. Isso é Statistics Student, que eu creio que vocês já estudaram. Pessoal, então, se estiver entre esse valor aqui, mínimo, e o máximo, é o chamado de advertência, ótimo, tudo bem, mas fique atento. Mas se passar desse valor de advertência, ali, a linha acima da advertência, você já tem que ficar preocupado se estiver nessa área aqui menorzinha. E se atingir o chamado limite de ação, que é o máximo permitido, Upper Action Line, essa linha aqui de intervenção, que na parte ambiental você também tem coisas desse tipo, né, para teores aceitáveis de poluentes na natureza. Então, você tem um valor de advertência e um valor de intervenção. Se alcançar aquilo, você tem que dar um alarme aos órgãos de fiscalização, tá bom? Ou na indústria, se passar desse valor, você tem que parar o processo. E imediatamente tem que parar o processo para ver o que está acontecendo, tá bom? Porque isso pode ter uma tendência a subir ou diminuir, como é feito aqui por esse tipo de gráfico aqui, ó. Que você coloca os resíduos, plota os resíduos, né, acumulados, né, que são resíduos acumulativos, e tem a tendência de sempre estar aumentando, né, esses resíduos. Ok. Pessoal, então, finalmente, limite de detecção é a menor quantidade analítica. Infelizmente, já não dá para ser 1 hora, já são 1h18, mas eu estou quase terminando essa parte de validação. Medida de detecção é definido, em geral, como 3 vezes o ruído da linha de base, ou seja, 3 sigma sobre a inclinação. Tá? Isso é uma limitação mais operacional. O ideal é você... Às vezes você usa um critério de aceitação, né, com certo nível de confiança, né, ou certo nível de significância. Por exemplo, o Inmetro, ele define detecção nas normas mais antigas de forma bem mais complexa, né? Mas os cientistas, principalmente analíticos, eles já estipularam, né, um critério de dizer o seguinte: vamos usar o T como 3, ok? O que dá mais ou menos 99,5% de confiança, tá certo? Ou 0,5% de significância, tá? Esse é o critério que geralmente a gente usa, 3 vezes o desvio padrão de pelo menos 10 medidas repetitivas. Então, limite de detecção é 3 vezes o desvio padrão do branco, ou branco ou uma solução próxima ao branco, uma solução padrão bem diluída, e dividir pela inclinação, tá bom? Estatisticamente, matematicamente, ele é explicado. Você tem uma região aqui, né, da flutuação, né, do seu branco, né, e uma região aqui, né, da sua amostra. Esse gráfico aqui é mais complexo, né, que fala sobre limite de decisão, limite de detecção, são gráficos de um livro mais antigo, mas é importante é que é o seguinte, é que quando você aplica um fator de 3 vezes, você tem uma confiança 99,5% praticamente, né, que os valores estão dentro do branco. E você garante que uma significância 0,5 significa que você tem 0,5% de chance, né, que um valor maior do que o limite de detecção pertence à própria flutuação do branco, né, do branco de calibração ou branco da amostra, tá certo? Então, você tem aí
uma boa significância, né? Você tem até para esse tipo de teste, uma alta significância. Por quê? Porque você garante que apenas 0,5% dos dados pertence, esses 0,5% aqui, ó, eles estão fora, né? No caso aqui desse desenho, o 3S, seria esse aqui, esse pedacinho aqui, que eu estou mexendo aqui, seria o 0,5%, né, que pertence a branco. Aqui é uma abordagem diferente, geralmente a maioria dos livros só pensa o branco e mais a flutuação do próprio, da própria, não, peraí, não, desculpa, muitos livros não usam só uma gaussiana, ele considera 95% como valores da própria população do branco, dos dados amostrais aleatórios da medida do branco, e esse restinho aqui seria 0,5% que pertence ao branco. É uma significância bem alta, ok? No sentido porque você quer que o seu amostra esteja fora do branco. Então, tudo que tiver acima desse valor aqui, né, de 3S, você considera como real, é um valor detectável, tá certo? Pois está acima da limite de detecção, tá bom? E se tiver abaixo do limite de detecção, você não pode garantir que esse valor medido, por exemplo, aqui, eu estou mexendo na setinha, é um valor real. Na verdade, você tem 95%, 99,5% de chance que ele pertence à própria flutuação do branco. Ele não é um valor de analito real, tá bom? É isso que é a ideia do limite de detecção. De limite de codificação é 10 vezes o desvio padrão. É mais ou menos 3 vezes o limite de detecção, tá bom? É um critério que também se usa, mas existe uma técnica de você, aqui que entra Trombay de Horrocks, observe que à medida que você vai diminuindo a concentração, o desvio padrão vai aumentando. Tá vendo aqui? Ó? Parece uma curva, deixa eu ver se parece uma exponencial, não sei se exatamente exponencial, mas é uma curva que crescente, ascendente, e ela abruptamente vai crescendo, tá? Então, pessoal, essa curva aqui mostra que à medida que a concentração vai diminuindo, por exemplo, a nível de 1 ppb, você já tem um alto desvio padrão, chegando a 40%, por exemplo, a nível de 1 ppb. 1 ppm você já tem da ordem até aceitar 20%. Se você então tiver o seu desvio padrão dentro dessa faixa, ele é aceitável, tá bom? Você tem que ver qual a faixa de concentração trabalhando. Uma técnica para avaliar o limite de quantificação, que pouca gente faz, é você cada vez diluir, pega um valor com alta concentração e com baixo desvio padrão, e aí você vai diminuindo, diluindo, diluindo e medindo. Triplicatas, quintuplicatas, né? Faz várias réplicas para tirar um desvio padrão razoável. Pode ser, por exemplo, ser triplicata, né? Porque aí maximiza o desvio padrão. Então, você vai diminuindo, diluindo, diluindo, e com isso o desvio padrão, ó, começou aqui baixo esse padrão para alta concentração. À medida que você vai diluindo, 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 o que vai acontecendo? O desvio padrão vai aumentando, conforme o Trombay de Horrocks. E aí você estipula um critério de aceitação. Eu quero que o desvio padrão relativo seja 5%. Nesse momento, você define qual é o seu limite de quantificação. Entenderam, pessoal? Isso daí é trabalhoso. Imagina, você tem que fazer umas 10 concentrações diferentes para poder gerar 10 pontos para gerar essa curva, e em cada concentração, pelo menos umas 3 ou 5 replicatas para obtenção do desvio padrão. E aí você plota isso e vai vendo como o desvio padrão relativo, que é o desvio padrão sobre a média, ele vai aumentando. E aí você define, olha, com 5%, né, de desvio padrão relativo, isso equivale a um valor, né, quantificável de tanto. Então, esse vai ser o limite de quantificação. Tá? O pessoal geralmente faz o seguinte, pega o desvio, o limite de detecção e multiplica por 3. Ou pega o desvio padrão, né, e multiplica por 10, tá bom? Aqui tem a questão de especificidade, que é um critério você testar, né, se tem influência de interferência ou não, tá? Então, aqui eu vou passar aqui, você tem que ler com calma aqui, você faz uma amostra limpa, sem interferência, e compara com a amostra problema, com interferência, e, por exemplo, você tem um critério de comparar por exemplo, curvas, né? Aqui tem outros critérios estatísticos, tá bom? Stage Student, que está aqui, a comparação de duas médias,
aí você vai comparar se elas são iguais ou diferentes. Você vai testar a igualdade e a variância, né? Então, esse já é um critério mais estatístico. Mas o critério que é mais utilizado no mundo analítico é esse daqui, de comparar a curva construída em cima, ou seja, padrão sobre a solução branca ou solução reagente, né, dos reagentes, e depois você adiciona padrão sobre a amostra que contém concomitância, uma amostra complexa. Então, aqui é chamado método das adições. Se as duas inclinações forem paralelas, significa que não há interferências importantes, né, entre dentro das amostras, né? Porque seria uma grande coincidência, né, que essas inclinações fossem iguais, sendo que a amostra tem interferência e a outra não tem interferência. Porque se tem interferência, você vai, em geral, gerar uma curva, uma inclinação diferente, pois as interferências elas estão sendo aumentadas à medida que a amostra vai ser aumentada a concentração, tá? Então, pessoal, eu quero mais ou menos recapitular. Quando as duas inclinações da média das adições, que é o reforço de padrão sobre a curva analítica branca, quando se compara com média das adições com aquela curva de calibração que é feita sobre a matriz branca, né, ou matriz de reagentes, se as duas inclinações são iguais, significa que tem a probabilidade pequena, né, de realmente ter interferência entre eles. Pessoal, exatidão. Como você prova exatidão? Use matéria de referência, né, que é o mais importante. Você também pode fazer... Aqui é o processo de validação, né? Vamos lá. Eu vou adiantar aqui. Tá. Então, aqui, outros critérios. A partir do estudo de linearidade, você também pode estudar exatidão, que é o método das adições. O método das adições também serve para você estudar exatidão, ok? Você pode também pensar em termos de erro relativo. Tem um teste estatístico que você pode usar, o chamado erro relativo. Aí você tem que ter uma norma dizendo o que é o erro relativo aceitável. Você tem também o índice Z-score, que é um teste também estatístico, que você obtém o parâmetro Z, né? X laboratório menos X verdadeiro sobre essa, ok? Mas para isso você tem que ter uma outra referência, né? Para você saber o X verdadeiro, você tem que ter uma outra referência comprado, presente, tá? E nem todas as amostras você consegue ter material de referência. E quando tem, é muito caro. Então, você usa o método das adições, né, para uma avaliação, né, da exatidão, ok? Que eu chamar tag de recuperação. Tipo assim, se você tem aqui, colocou Spark sobre esses seus analíticos, aí sobe, e todos os pontos, né, tem o mesmo valor aqui, então você está recuperando, por exemplo, você pegou, adicionou 1 ppm sobre a amostra, aí você pega esse valor da curva de adição padrão menos aquele da curva analítica. Tá? Essa diferença é 1 ppm. E quando você pega o sinal e joga aqui também na curva analítica, também dá 1 ppm, significa que você recuperou exatamente aquilo que você colocou, né? Você adicionou sobre a primeira curva analítica. E aí você tem um rendimento 100%. Então, essa questão de dar recuperação é usada também como critério de exatidão, né? Aí você tem norma que estabelece, se você recuperou entre 90% e 110%, opa, o seu método é exato, ok? Mas melhor do que isso, pessoal, é o método da comparação interlaboratorial ou o uso de matéria de referência, ok? Porque aí você compara diretamente a sua medida, desde que sua matriz seja exatamente próxima àquela do material de referência. Então, se eu quero fazer análise de sedimento de rio, eu tenho que comprar um material de referência de sedimento de rio. Se eu quero fazer análise de músculo de peixe, eu devo comprar um material de referência de peixe, né? Se eu quero fazer material de referência de mexilhão, eu devo comprar um material de referência de mexilhão, e assim sucessivamente, tá bom? Se eu quero fazer análise de cobre numa liga de cobre, eu tenho que comprar material de referência também de liga de cobre com a similaridade de concentração do que eu pretendo, né, analisar. Tá, pessoal? Então, existem milhares e milhares de materiais de referência de vários órgãos de padronização, né, de laboratórios, né, de padronização, de criação de material de referência.
pelo mundo afora, e basta ter dinheiro para isso. Comparação de métodos, você também pode fazer, né? Use teste de hipótese para testar se eles são, se o erro entre eles, a diferença entre eles é aceitável dentro do critério estatístico. E robustez, pessoal, é uma coisa bem mais complexa, é que você estressa o seu método para verificar se ele sofre flutuações importantes. Por exemplo, lá no método você coloca para titular 50 ml de água, aí você faz a titulação, é o método. Mas e se eu colocar 20 ml de água, vai variar alguma coisa? Você testa. Né? Pode ser que uma solução mais concentrada dá uma variação do indicador mais nítida do que uma menos concentrada. Isso aí pode variar o volume. Então, você tem que verificar. Então, é estressar. Robustez é você estressar, saber se o método é robusto. Se você pegar um carro, balançar ele, subir o morro, entendeu? Jogar água, né? Passar por uma fogueira de chama, né? E se ele ainda sobreviver, você diz, oh, esse carro é robusto, ele aguenta o tranco. Isso é robustez, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é mais para validação de método, para saber se o método é robusto. Né? Então, existem métodos muito sensíveis e outros métodos menos sensíveis, da mesma forma que equipamentos mais robustos e outros menos robustos. Tá? Então, um pHmetro, às vezes, mais barato, às vezes é mais robusto do que o mais sensível, porque qualquer coisinha já dá erro lá eletrônico nele, entendeu? Pessoal, então é isso aí que eu queria falar para vocês. Modelo experimental. Tem aqui parte de quimiometria, aqui, alguns modelos, né, para poder fazer robustez. Eu estudei isso muito tempo atrás, mas eu não lembro mais nada. E aqui tem alguns formulários para quem faz essa I-1005, tá bom? E vamos terminar aqui. Eu só queria acrescentar para vocês o seguinte. Esses últimos anos, como eu falei, eu participei, né, acompanhei curso da Maria Helena, lá da UFMG, que é essa pessoa aqui, eu vou abrir aqui para vocês, daqui a, deixa eu ver, na Maria Helena, a Maria Helena, vou pegar material de meteorologia, aqui eu tenho uma pasta enorme de material de meteorologia, cursos meus, inclusive a própria Rosane participou do ENCA, uns 4, 5 anos atrás, 2000, aqui é 2020 é a data que eu fiz a cópia para cá, mas uns 4, 5 anos depois me cedeu esse curso, eu nunca tive tempo de estudar esse material também, mas tem os cursos que mais anteriores, os mais recentes é How to Lab e o quarto Colab, que é o Congresso de Laboratórios da Maria Helena, né, que é uma especialista em meteorologia, principalmente ISA 7025. Eu já fiz 2 cursos online com ela, né, inclusive gratuitos, né, porque ela faz tipo aquela estratégia empreendedora de isca e anzol. Ele lança a isca, mas ela depois, né, como digo, fisga, né, os seus peixes, ok? Dá gratificação e depois entra com um curso realmente completo e a pessoa tem que pagar, entendeu? Mas quando você ficou tão fascinado, né, com o que você está vendo, você realmente se declina em pagar o curso e aprender mais ainda. É o processo de estratégia de empreendedorismo, né? Eu também já fiz curso de empreendedorismo, aprendi algumas estratégias de, de negócio, né? Principalmente na parte de modelo de venda. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui. Tem várias coisas, vocês podem olhar aqui com calma. A tela está aberta aí, depois vocês ampliam. Tem vários cursos que ela deu e vários palestrantes dentro do quarto Colab, que foi há uns 2 anos atrás, se não me engano. Né? Então, aí a metodologia, como eu falei, é extremamente ampla. Tem aqui um seminário sobre empreendedorismo e qualidade de laboratório, potabilidade de água para consumo, avaliação da incerteza e medição, 5 passos para implementar o sistema de gestão, 10 dicas para implementar a ISO 17025, 10 passos para dominar a 17.025, ações corretivas no laboratório, acreditação em laboratórios, como elaborar caixa de controle, como elaborar um POP, como elaborar uma instrução de quê? Instrução de trabalho, documento de qualidade, gestão de riscos e várias coisas, sistema de gestão, termos e definições, verificação de nós da série 1005, qualidade. Ou seja, pessoal, vocês precisam, quem gostar disso, né? Eu comecei a trabalhar isso, trabalhei uns 5 anos com a questão de ISO, mas depois eu parei, porque eu vi que era um universo à parte. Eu teria que fazer um mestrado, mais um doutorado na minha vida, para poder realmente se especializar nessa área, ou participar de vários congressos, né? E visitas também, empresas, ou participar como ouvinte de processos de auditoria, para aprender isso tudo. É muito complexo, é bem gigantesco, entendeu? Então, mas é uma boa pedida. Lembrar que temos poucos, né, auditores externos aqui no Estado do Espírito Santo,
principalmente na área química, e eles ganham muito, muito, tá? A hora de trabalho desse pessoal deve ser na faixa de R$ 600 por hora, uma empresa quando contrata, né? Eu estou falando isso porque há 10 anos atrás era coisa de R$ 300, R$ 400. Então, imagina quanto é hoje a hora de trabalho de um consultor, de auditor, né, externo, né, que faz todo um trabalho, né, de consultoria para implementação de um sistema de gestão de qualidade numa empresa, numa indústria. A indústria tem que gastar muito dinheiro, tá, pessoal? Qualquer que seja o laboratório. É coisa, um sistema desse, eu acho, hoje, para ser implementado no laboratório por baixo, é R$ 50.000, tá? Para você realmente implementar um sistema completo de gestão, completo da 17025. Desde a parte organizacional, administrativa, até a parte técnica. Ok, pessoal? Então, tem muitas coisas aqui. Aqui dentro também tem várias palestras. Inclusive, tem a palestra da Tabita, que foi minha ex-aluna. Inclusive, trabalhou também comigo. Na época, quando fazia análise, a Tabita trabalhou um ano, né? Depois, eu indiquei ela para a Quimiplan, para ser gerente de qualidade da Quimiplan. Ela ficou um ano e meio lá e depois ela me procurou para eu dar aconselhamento para se deveria largar a Quimiplan, que fica em Vila Velha, para ir para, na época, era a Crucelose. Aí eu falei, minha filha, vai, meu filho, o mundo está à sua frente, está aos seus pés, cresça, entendeu? Se você vai ganhar mais, vai ganhar mais experiência na grande empresa, vá. E ela foi, e hoje ela é consultora na área de meteorologia. Ela mora em Vitória, eu tenho até o telefone dela, mas perdi, quase não falo mais com ela, mas ela participa de congresso, eu acho que ela também faz assessoria, né, consultoria nessa área meteorológica, tá bom? É bom ver, né, alguns alunos aí trilhando esse mundo meteorológico. E certamente tem outros, né? Teve o Lindomar, que é um ex-aluno meu que foi lá para o Inmetro, e outros também que rodaram esse mundo aí. Pessoal, então tem muito material da Maria Helena, tá? Eu não vou poder passar isso para vocês, porque eu acho que eu não tenho permissão para isso, e também pelo fato que tem muito material aqui, né? Mas quem sabe um dia eu posso organizar isso, quem sabe tiver tempo e vontade, quem sabe futuramente fazer um curso para o departamento de Química, ou quando sair agora o novo curso, né, da licenciatura e bacharelado, né, nós do NDE, né, criamos o curso, só tem que implementar, né, a nova licenciatura e o novo bacharelado, e lá tem previsto, né, a disciplina metrologia, já nos últimos períodos do curso, se não me engano, com 4 horas semanais de carga horária. Tá bom? Além dela, tem essa moça aqui, How to Lab, que ela tem esse material que eu também tudo baixei na internet, porque é gratuito, tá? E ela fala várias coisas, inclusive uma dessas, esse aqui eu acho, ela fala aqui, ó, mudando a norma, e vocês clicam, se vocês abrirem aqui esse material, eu teria que passar para vocês. Tem aqui o link, e eu já deixei aqui o link aberto, tá ela aqui, ó. Então vocês têm um link aqui, ó, vocês olham aqui em cima, você pode. Essa aqui é a Glaucia Pereira, se não me engano, ela é lá do Rio de Janeiro, e ela tem uns 10 anos de experiência na área, e eu acho até ela mais técnica do que a Maria Helena. A Maria Helena entende mais de ISO 17025. Essa aqui não, essa Glaucia Pereira, ela é bem técnica em laboratório, ela é química, né? Trabalhou em laboratório de biologia, então, eu vou até. Aqui, por exemplo, ela fala da mudança, agora 2017, da nova 17.025, quais são os critérios que mudaram, né? Tem algumas coisas, principalmente na área de gestão de risco. Então, eu vou deixar aqui rolando, ver se vocês ouvem. Aí ela vai falar aqui sobre mudança, ó. Ele fala vários, são 5 critérios também, lógica de processo, começou com o primeiro processo. Ela fala da estrutura da norma, depois lógica do processo. Ela explica, então, as principais mudanças, imparcialidade, que agora está bem enfatizada. É, tem mais mudanças, mas tem que caçar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Implementação de gestão de risco. Acho que acabou aqui. Tá. Então tá, pessoal. Essa então é
vamos dizer assim, a, a dona lá do... Olha, deixa, tá? Essa, então, é a Glaucia Pereira, da How to Lab, e eu recebo, como estou inscrito no canal dela, eu sempre recebo coisas, mas eu quase não tenho tempo para assistir e estudar, tá bom? Como falei, ela tem vários vídeos, deixa eu dar um pause aqui, ela tem vários vídeos na internet, tá? No YouTube, vocês podem olhar aqui, tá vendo aqui? É só colocar How to Lab, que vocês vão ter muitos vídeos aí no YouTube, todos gratuitos, e aí vocês conseguem devagarzinho aprender mais sobre metrologia, tá bom? Espero que eu tenha atendido aos anseios de vocês. Talvez amanhã eu tento gravar um pouquinho de aula sobre estatística, que eu não sei se vocês estudaram, né? O quanto estudaram, mas quando eu tiver tempo eu faço também essa gravação do curso de estatística, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Tchau.